Começa agora, A Voz do Tradutor, com Damiana Rosa. Sejam bem-vindos! Olá, estamos no ar com mais um episódio da Voz do Tradutor. Aqui é a Damiana Rosa e nesse episódio você vai conferir. Vem aí o segundo simpósio de tradução teatral. O Traduza está com inscrições abertas para o seu curso de tradução médica. E nós vamos aproveitar o clima de férias para rever os melhores momentos de 2022. E então, vamos lá? Damiana, quais são os assuntos desta semana? O segundo simpósio de tradução teatral pretende refletir, discutir e repensar os possíveis papéis de tradutores de teatro na cadeia interpretativa do mundo teatral. O evento, com palestras, apresentações e oficinas, dará continuidade às conversas realizadas no âmbito do primeiro simpósio de tradução teatral que ocorreu em 2020 na UFSC, de forma virtual, sob o título A Tradução Teatral em Questão, a Diversidade na Teoria, nos Métodos e na Prática. Há duas formas de participação, a primeira como apresentação, a segunda como ouvinte, que terá inscrição feita pelo site do Centro Austríaco da UFPR até dia 3 de fevereiro de 2023. Para mais informações e inscrições, acesse o Instagram @postrad.unb postrad.unb. O curso livre de tradução médica inglês-português organizado pelo Traduza está com inscrições abertas para novas turmas. Para mais informações e inscrições, acesse traduza.com.br. Depois dos últimos anos difíceis de pandemia, agora é preciso respirar. E nada como um passeio para recarregar as energias, certo? Por isso, eu pedi nos grupos em que eu participo no WhatsApp dicas de passeios culturais interessantes para nós tradutores e intérpretes curtirmos o verão. E ao longo dos programas, nós vamos transmitir essas dicas para você, ouvinte, conhecer lugares novos e se inspirar. Está no Recife? A tradutora Poli Dantas tem uma dica de passeio para você. Foi inaugurado no Recife o Memorial da Democracia de Pernambuco, Fernando de Vasconcelos Coelho. Dedicado à preservação da luta pelo fim da ditadura militar no Brasil, o equipamento vai funcionar no casarão do Sítio da Trindade, em Casa Amarela, zona norte do Recife. O espaço abriga um vasto acervo documental produzido pela Comissão da Memória e Verdade, Dom Helder Câmara. E também está previsto o funcionamento de uma biblioteca com títulos que convergem com a temática proposta pelo memorial. O memorial tem curadoria da socióloga Isa Ferraz, que também é responsável pela curadoria do Museu Cais do Sertão e a coordenação de conteúdo e roteiro do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo. O museu fica aberto para visitação de terça a domingo, das 10 às 18, entrada grátis. Está no Rio de Janeiro? O tradutor Rodrigo Valdez indica fazer uma visitinha ao Real Gabinete Português de Leitura. Lá você vai poder visitar uma das mais lindas bibliotecas do mundo, se inspirar com a sua imponente fachada, seu impressionante salão de leitura e todos os detalhes desse edifício de enorme importância arquitetônica e cultural, tanto para Portugal quanto para o Brasil. O Real Gabinete está aberto à visitação em dias úteis, das 10 às 17, com entrada grátis. E eu vou deixar uma dica para você que está em São Paulo. O Memorial da América Latina recebe a exposição inédita Orixás, do artista Euri Moreira. A mostra apresenta 10 esculturas sobre tela com divindades da religião Iorubá, como Oxalá, Iemanjá, Oxum e Nanã, no espaço multiuso.
Sons de natureza, aromas, esculturas sobre telas feitas com peças de origem natural e trajes das divindades pertencentes ao acervo do Pavilhão da Criatividade Darcy Ribeiro do Memorial da América Latina recebem o público em orixás. A exposição convida os visitantes a terem mais fé, paz e amor no mundo, independente da sua religião ou credo, diz Eury Moreira. Entrada grátis. Vou deixar os links dos espaços com as informações na descrição do podcast. E você, tem uma dica cultural? Manda para mim lá no meu Instagram, @DamianaRosa_trad. Leitura da semana com a Tacit Books. Olá, eu sou a Maíra da Tacit Books e trago para vocês a dica da semana. O livro 7 Melhores Contos, Escritoras Brasileiras e Portuguesas traz um panorama da literatura produzida por mulheres lusófonas nos séculos 19 e 20. Nesse livro, você encontrará textos de brasileiras como Maria Firmina dos Reis e Júlia Lopes de Almeida, e de portuguesas como Florbela Espanca e Ana de Castro Osório. Uma obra rica e diversa para ampliar os horizontes e conhecer mais sobre as pioneiras da literatura em língua portuguesa. Gostaram da dica? Para conhecer outros títulos da Tacit Books, acesse nosso site www.tacitbooks.com. Um grande abraço e boa leitura! O avesso da tradução com Danilo Nogueira. Olha, deve ter sido o serviço mais interessante que eu fiz até hoje nos meus quase 50 anos de exercício profissional. 50 anos é tempo pra burro, viu? Mas nem foi um serviço grande e nem um autor era grande coisa. O trabalho de traduzir, entretanto, foi fascinante. Aliás, isso de achar que traduzir texto de bom autor é mais difícil do que traduzir texto ruim é lenda urbana. Traduzir texto ruim é um pesadelo, principalmente porque se o estilo da tradução sair mal, vão botar na culpa no lombo do tradutor. O tradutor é como o goleiro, é sempre o culpado. Aquele era um texto institucional. Credo. Sabe o que é um texto institucional? É uma daquelas melecas autolaudatórias que as empresas cometem e que não oferecem produto nenhum. Só dizem que a empresa é linda, é maravilhosa, é divina, é celestial. Geralmente esses textos são escritos num estilo que eu chamo de emperiquitado. Esse estilo é um inferno traduzir para o português para o inglês. 1000 vezes traduzir um texto altamente técnico. Num texto técnico, pão é pão, queijo é queijo, ponto final. Por isso eu tenho até calafrios quando o cliente me diz: ah não, um textozinho simples, não é nada de técnico. Sei, simples. Vai pedir pro teu filho traduzir, vai. Eu ainda não tinha contado que era do português para o inglês, né? Não. Pois é, mas era. Aí a coisa fica esquisita. Porque mesmo que eu tivesse o mesmo domínio de ambas as línguas, o que certamente eu não tenho, acho que traduzir para o inglês é sempre mais difícil do que traduzir para o português. E não é só porque é difícil desvendar o que há por trás da cortina de emperiquitação. É também porque quando você apresenta ao cliente um texto redondinho e limpinho, o filho de Satanás reclama que você estragou a obra tia dele e ainda pergunta se os gringos vão entender aquele troço meio seco que você escreveu. Para piorar, nós temos mais conhecimento da cultura anglo-americana do que eles da nossa, o que torna a tradução sempre mais difícil. Mas naquele caso, o ser falante nativo, o ter um conhecimento melhor de inglês, nem ia ajudar muito, não. Porque o texto não era para ser lido por falantes nativos. Esse é um ponto que muitos tradutores esquecem. O público. O inglês é uma língua franca. E muitas vezes o público leitor nem é falante nativo e nem sequer sabe inglês muito bem. Então a gente tem que maneirar um pouco o pé, né? Escrever o inglês muito simples, muito claro, sem regionalismos, meio assim, tipo assim, Buktu, né? Mas sempre com gramática correta, claro. Buktu, mas com gramática correta. Uma coisa não exclui a outra. Aí o que me valia era a minha experiência como professor.
Porque professor que se preze é capaz de explicar até metafísica usando um vocabulário muito restrito, frases curtas e meia dúzia de estruturas básicas, e vamos falar a verdade, nisso eu era muito bom. Mas esse caso de que eu estou falando agora era realmente extremo. A China estava abrindo seus mercados para o mundo e meu cliente estava doidinho para entrar lá para vender seu peixe. Naquele tempo, já faz mais de 30 anos, o conhecimento de inglês na China era muito restrito, então eu tinha que caprichar na simplicidade. E claro, o problema cultural era enorme. Sabe Deus lá o que os chineses sabiam do Brasil? Provavelmente muito pouco, quase nada. Zero abaixo de zero elevado a 0ª potência. Lamentavelmente eu não guardei cópia do serviço. Lamentavelmente porque eu acho que foi um trabalho e tanto. O ponto culminante, a meu ver, foi traduzir para inglês que chinês entendesse, iluminamos a passarela do samba. Olha, não foi fácil, viu? Um dia ainda explico como se faz essas brincadeiras, mas por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Até a semana que vem e obrigado pela companhia. Ah, que tal uma pausa para o café? Na voz do tradutor, entrevista. Hoje a pausa para o café só foi possível graças aos colegas aí do LinkedIn, né? Porque eu queria muito entrevistar essa pessoa, mas eu fiquei, meu Deus, será que eu não posso ligar para ela porque ela está trabalhando muito. Como que eu vou chegar nela? E eu fiz uma campanha no LinkedIn, pessoal. Se alguém tiver contato com ela, avisa que eu quero muito falar com ela, né? Porque eu adoraria gravar essa entrevista, eu acho que seria fantástico. Até porque ela é uma dessas personagens da fantástica história da tradução, que é a Dina Chetvertak. Seja bem-vinda à Voz do Tradutor, Dina. Obrigada, Damiana, por ter me convidado. Muito prazer estar aqui com você e com todos que nos escutam ou vão escutar. Eu fiz uma campanha no LinkedIn, todo mundo acho que escreveu mensagem para você. Eu vi essa campanha também, sim. Infelizmente nem entro ultimamente tanto no LinkedIn, então só depois que eu vi. Mas sim, me acharam. É bom. Sim, não, e assim, né, falta de tempo total, que eu acho que você nunca foi tão requisitada nos últimos tempos, né? Não são muitos os intérpretes de ucraniano no Brasil, né? Sim, eu acho, nem eu sabia, na verdade eu conheci, somos duas, né? Eu e a Snejana, que também está fazendo para a Globo agora junto comigo, né? Então eu até não conheço ela pessoalmente bem, mas assim, até esqueci, sabe, dela, como a gente não é amiga, então, mas agora eu sei que existe ela e eu, e talvez mais ninguém, não conheço. Olha, de tradutores de ucraniano, são 7 no Brasil inteiro, mas não são todos que fazem interpretação. Disso aqui, tá vendo? Tem mais 5 que eu não conheço. Depois mas que são tradutores. Eu acho que você já dá para fazer um clube, né? É verdade. De ucraniano, mas é uma língua considerada rara no Brasil dentro da tradução, né? E de repente, né? Todo o planeta quer entender o que está acontecendo, né? Eu brinco que, olha, a gente, né? Nunca imaginamos ver uma guerra assim, dessa forma, né, em 2022, mas se não fosse o trabalho dos intérpretes, eu acho que o mundo estaria numa situação muito pior, né, porque a função do intérprete é fazer essa ponte de comunicação, fazer com que os povos se entendam, né, e povos primos, né, irmãos, né, Dina? E agora, na verdade, eu vi assim, como o nosso trabalho é valorizado e como é valioso. Porque em todas as negociações, todas as comitivas, todas as apresentações,
todos os representantes, né, participantes das delegações são traduzidos. Sempre tem intérprete lá traduzindo. Estados Unidos, Ucrânia, Turquia, Rússia. Eu fiquei em todos os parlamentos do mundo. Eu falei, gente, é impressionante, né? A gente ficava com medo que, nossa, o que a gente vai fazer nesse século digital, né? Não vamos ter trabalho. Só que agora eu vi que sempre tem intérprete envolvido, né? Sempre tem alguém que precisa passar essas palavras exatamente, né, do jeito que... E agora, eu lembro que até brincávamos, né, assim, pelo menos no meu meio, né, tipo, o tradutor não pode causar guerra, né, e agora é mais válido como nunca, né, não podemos causar guerra. Então, realmente, eu fico, assim, muito mais, como diz... como nunca, né, orgulhosa de fazer parte, né, ter essa profissão, né, fazer parte dessa comunidade dos intérpretes. Realmente o nosso trabalho é super importante. Você é a Mulher Maravilha do nosso ano, Dina. Eu já falei isso pra você. Mas antes da gente entrar em tudo isso que tá acontecendo agora, eu queria que você contasse a sua história, porque você é ucraniana. Qual que é a sua história com o Brasil? Porque o seu português é maravilhoso. E eu confesso que, assim, eu sou brasileira, mas o português é uma língua difícil, né? É difícil. E agora, fazendo tradução ao vivo, eu vejo tantos erros que eu cometia sem perceber. Dina, eu queria que você contasse como que surgiu o português e o Brasil na sua vida. Então, essa minha história pode ser dito de amor, sem ódio, ao Brasil começou há 15 anos já. E como começou, eu estava no fim da minha universidade, fui fazer um intercâmbio na Inglaterra, passei alguns meses lá. E como eu morei numa cidade estudantil, né, então tinha muitos brasileiros lá. Todo dia praticamente teve festa brasileira, né? Brazilian Party, né? Então o brasileiro está em toda parte. Aliás, um abraço a todos os brasileiros que nos ouvem aí de fora do Brasil, né? Que estão em todo lugar. Principalmente aqueles na Inglaterra, graças aos quais que eu fui ao Brasil. E aí, óbvio que eu me apaixonei, né? Pelo Brasil, pela cultura, pelas pessoas, né? E quando eu voltei à Ucrânia para terminar a faculdade, assim que terminei, durante esse último ano eu comecei a estudar português, porque eu já sabia que vou para o Brasil, né? Depois que eu terminar a faculdade, eu sabia que eu iria lá. Então, fiz isso, terminei a faculdade, fui ao Brasil, fui a Curitiba, fiquei lá um pouquinho, fiz o curso de português na UFPR, depois eu fiquei um pouco em Blumenau, trabalhei lá num consulado da Ucrânia, uma coisa bem pequena, e aí depois eu voltei para a Ucrânia, porque o meu visto tinha acabado já, e eu achei um trabalho num projeto super mega legal, espacial, entre Ucrânia e Brasil, um projeto governamental, e fui contratada como tradutora, né, intérprete para esse projeto, e eu fui já a Brasília. Então, isso foi em 2008. E aí, desde aquele dia... Você se formou no quê, Dina? Eu me formei, na verdade, na área de administração. Economia, administração, management, né? Gerenciamento de projetos. Então, muita matemática. Economia, matemática. Todas essas coisas assim, que eu não uso agora na minha vida. Mas eu acho que fizeram bem, né? Porque abriram a mente também. E é isso, aí desde 2008, assim, se for rápido, eu fiquei em Brasília, trabalhei na minha empresa, Alcântara Cyclone Space, que infelizmente fechou em 2016, mas aí eu consegui, antes, né, de fechar o projeto, consegui a minha cidadania e eu fiquei. Então sou brasileira, então depois eu continuei, até agora estou aqui. Que loucura. E a sua família? Não falava, Dina, você é louca, vai lá pro Brasil? Não tinha essa história, não? Na verdade, eu acho que quem falava isso pra mim foram meus amigos, né? Porque naquela época, eu acho que agora o Brasil é mais, talvez, né, famoso, assim, no mundo, ainda continua país exótico, mas naquela época, né, 15 anos atrás, era muito exótico. Então o povo falava
que capital do Brasil é Buenos Aires, que tem antissanitaria, que tem macaco na rua. Então, tinha várias coisas dessas, né? Então, realmente, os meus amigos que falavam isso. Mas a minha família, a minha mãe, totalmente me apoiou. E, né, acho que ela disse que seja feliz, então vai aonde você quiser. Então, ela me deixou ir. Mas não teve, eu acho que, bom, quando você estava vindo aqui para estudar, mas e a ligação de falar, mãe, não volto mais para a Ucrânia, meu Deus. Eu acho que isso foi aos poucos também, né? Porque eu vou vivendo, vou trabalhando, aí o tempo vai passando. E aí eu acho que meio que, quando eu fui, eu não tinha esse projeto, né? Vou pro Brasil para virar brasileira, para ficar para sempre. Eu acho que não tinha muito também planejado assim na minha cabeça o que eu ia fazer no Brasil. Aí como eu consegui o trabalho, então pra mim foi ótimo, porque, nossa, eu vou poder viver no Brasil, né, lugar legal. E aí eu fui ficando, aí vai se enraizando, vai criando família dos amigos, né, então, e pronto. Aí eles já foram se acostumando com a ideia. Sim, aí pronto. Aí já todo mundo se desapegou, se desacostumou, então nem precisa mais voltar. E a sua adaptação aqui, Dina? Porque o clima é diferente, a cultura é muito diferente, né? O brasileiro, ele é todo exagerado, feliz, né? Anda sorrindo na rua, né? Eu falo que... né? Como foi essa adaptação? Acho que na adaptação me ajudaram minhas amigas, né? Claro. Então eu não me sentia sozinha, sempre tinha alguém para conversar, para compartilhar, então isso foi ótimo. E como eu estava assim em relação ao clima, em Curitiba, né, estava mais friozinho, eu lembro, até passei frio lá, mas em Brasília eu achei, para mim, é maravilhoso o clima, né, então não sofri muito com o clima. Agora que eu moro em Salvador, aí que agora eu tô sofrendo. É que Brasília é mais seco o ar, né? Sim. O clima mais seco. Mas é bom, então acho que os amigos que fizeram tudo pra mim nesse Brasil. Graças a eles que eu não fugi. E alimentação, o que você achou da... Olha, engraçado que eu acho que, apesar, né, dos pratos, né, serem diferentes, mas a gente usa os mesmos ingredientes, então não foi assim, muito traumático pra mim passar. E eu também eu acho que uma pessoa curiosa, né? Então eu aceito assim experimentar coisas novas. Aí eu gosto de experimentar gostos estranhos ou gostos, né, sabores, né, novos. E então na verdade, não sofri tanto. Eu lembro, com falta dos produtos assim típicos, né, ucranianos, com comidinhas da mamãe, claro. Mas com o tempo já você nem lembra mais, né, do sabor dessas comidinhas, então nem tem vontade mais. Não, é interessante porque eu falo que o brasileiro, ele gosta de comer, né? Sim. E aí o brasileiro ele viaja, ele aprende um prato novo, traz pra cá e coloca o dobro de ingredientes, né? Sim. Às vezes eu trago, né, comidas assim que não estragam, né, os alimentos ucranianos pra cá. Aí eu tenho lá meu depósito emergencial. Pra matar a saudade. Sim. Não, é interessante porque morar é diferente de quando a gente vem a turista ou para estudar, a gente tem uma visão, né? Mas quando a gente vem morar, a coisa fica diferente, né? E você estava sozinha aqui, né? Eu acho que ajudou muito a minha idade, né? Porque eu era muito nova. Eu tinha 21 anos, né? Então, meio que é aquela coisa que você não pensa muito no futuro, pelo menos eu, né? Então, eu não estava planejando nada. Então, só curtindo, aproveitando a minha vida. E, né, sem construir grandes planos, sem me fixar muito. Então, eu acho que não percebi que eu sofri tanto com essa adaptação, sabe? Acho que me assimilei bem. E como é que foi trabalhar num projeto espacial?
Ai, Porque parece coisa de filme isso, foi, né? foi legal. Do ponto de vista de tradução, no início foi um desastre, né? Claro. Porque era meu primeiro trabalho, né, como tradutora também. Uma terminologia muito específica. Sim, também. e também o meu português não era toda aquela maravilha, né? Eu tinha uns 2 anos só de português, né? Então, eu lembro que naquela época eu até lembro, assim, minha entrevista com o meu chefe, né? Meu chefe era ucraniano, né? Assim, ele ainda é, mas naquela época era, né? Então, e eu lembro que eu falei, nossa, eu fiz esse Self-Braz, aí eu tenho nota avançada. Aí ele só olhou pra mim assim, sorrindo um pouquinho, deu algumas coisas aí de tradução, né, de teste. Aí quando eu cheguei já na empresa pra trabalhar, entrei na primeira reunião, aí eu que entendi que esse Self-Braz avançado pro trabalho de tradutor não vale nada. Eu tinha que aprender, como assim, eu falo sempre, né, que eu tinha que aprender o português do zero. Porque é totalmente outra linguagem, totalmente outro vocabulário. Então tinha várias assim coisas que eu não sabia, né? Coisa técnica e até coisa assim mais oficial, né? Então assim, eu lembro, era um sofrimento, nossa, eu sofri muito. Mas meio que disso dependia a minha vida no Brasil, né? Então eu me esforcei bastante nos meus primeiros 3 meses do prazo de experiência, né? Então eu consegui ficar. Consegui convencer o meu chefe que eu consigo aprender, que eu vou ficar aqui. Não, e assim, o brasileiro ele fala de um jeito e escreve de outro, né? Exatamente, então essa foi a minha dificuldade. Aí o que eu percebi, que eu tenho que aprender esse outro português. Fantástico, nossa, uma história, eu quando, né, nossa, trabalhei com projeto espacial. Nossa, parece uma coisa de filme de ficção científica, né? Mas foi interessante, foi bem legal mesmo. Com várias pessoas. Bastante tempo, né? Bastante tempo você ficou. Enquanto teve o projeto. Né? Sim, fiquei 8 anos no projeto, fazendo parte lá de todas as reuniões possíveis do mundo. Mas foi muito legal, aprendi bastante mesmo. Não só de tradução, mas, né, de várias. Como a gente participava, né, de todas as reuniões, né, técnicas, financeiras, de contrato, de negociações, né, com várias escalões, né, das pessoas, né, vários mundos, é realmente enriquecedor, realmente bom. E você já interpretava lá? Sim, então a gente fazia de tudo, né? Éramos equipe de 4 pessoas, inclusive um deles é o Edelcio Américo, que também faz agora russo na Globo. E éramos 2 brasileiros e 2 ucranianas, né? Em vários períodos tinha uma troca, né, dos intérpretes, né? Um entrava, o outro saía, mas sempre era 4. E a gente fazia tradução escrita, tradução oral das reuniões e claro que nas reuniões começa consecutiva, mas naquele calor da reunião já entra simultânea, sem microfone, sem cabine, todo mundo junto, simultânea dos 2 lados ao mesmo tempo, então era com gestos, com teatro, com tudo. Então era uma boa escola, na verdade. Então eu lembro que assim, não tinha essa coisa de o intérprete pode ficar só 15 minutos. Tinha nada disso. A gente trabalhava até acabar a reunião. E é cansativo, né? É. Bem cansativo. Você tem uma memória da primeira vez que você foi interpretar uma reunião? Como que foi? Porque... Eu tenho. Eu lembro do primeiro mini documento que me deram para traduzir e também da primeira reunião. Então, o primeiro mini documento era algum extrato do diário oficial e tinha uma palavra lá deferido ou indeferido, alguma coisa assim. Ou in ou de. Mas eu lembro que demorou tanto para eu entender o que é isso. Tanto. E eu não queria, né, pedir ajuda, porque eu queria mostrar que eu posso fazer esse trabalho. Mas, nossa, eu lembrei para sempre essa palavra. E mesmo quando saiu a minha cidadania, eu lembro no decreto, eu pedi ajuda num brasileiro para me decifrar, né? Isso sim ou é não? Eu quero saber, porque de tão traumatizado que eu acho que fiquei com essa palavra. E a reunião foi horrível, óbvio, né? Que eu não sabia traduzir, acho que praticamente 90% da reunião, né? Mas fui tentando, as pessoas me ajudaram também bastante, então
aos pouquinhos, e claro que, né, fazendo, aprende-se muito mais. Então, a minha estratégia sempre foi, nunca me ensinou isso, mas eu acho que já foi uma coisa, assim, intuitiva, né, anotar. Então, eu anotava tudo, assim, todas as palavras que eles falavam que eu achava legais, né, interessantes, ou todas as palavras que eu não sabia, aí depois eu ia, traduzia tudo, aí eu fazia um monte de glossário, aí eu estudava, né, toda noite lá no meu quarto. Então, eu acho que isso que ajudou também. Então, por isso que eu consegui evoluir rápido, mas óbvio que as primeiras reuniões foram um desastre. E eu lembro até que você falou, né, de eu falar de umas coisas legais. Numa época, o diretor da nossa empresa era o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral. E ele é uma pessoa super educada, né, super instruída, muito inteligente. E ele brincava comigo, porque ele sabia que, assim, que a gente dividia português lá em 3 níveis, né? O português falado, o português oficial e o português do Roberto Amaral, né? E aí, ele, na reunião, ele começava a falar esse português super sofisticado, de propósito, e olhava pra mim. Eu lembro, se ele tá me ouvindo, até agora eu lembro dessas piadinhas, dessas brincadeiras que ele fazia comigo. Ele falava, aí ele botava umas palavras assim, super não utilizadas, né, por pessoas comuns, e olhava pra mim, assim, meio que, e aí, você vai dar conta dessa palavra? Vamos ver se vira nos 30! Aí, ou, né, você entende pelo contexto, ou alguém aí dos brasileiros traduz pra você, né, pro português mais simples. Muito bem. Não, assim, eu perguntei isso das primeiras vezes, porque mesmo para pessoa que fez faculdade de tradução, fez curso de intérprete, né, você entra na cabine com alguém que está mais experiente e tal, quando chega a sua vez de encarar o primeiro trabalho profissional, dá aquele desespero, né? E eu imagino você que não tinha a formação específica da área, entrou lá e assim, voltou. É a maior prova de que você tem alma de tradutora, né? Que qualquer outra pessoa teria saído correndo e não teria voltado nunca mais, né? Não pode desistir, né? Por mais que você prepare, né? Sempre não vai saber alguma coisa. Bom, e fora esse projeto que você trabalhou, teve alguns outros trabalhos que você fez lá em Brasília que marcaram de alguma forma? Sim, na verdade, como eu era nessa empresa, né, fixa, e como eu entrei nesse mercado freelance, né, de interpretação também mais simultânea, que tinha, acho que 2010, marcaram a comissão, né, essas comissões governamentais, né, de cooperação, eles têm vários nomes diferentes, né, entre Brasil e Ucrânia. E aí precisou, né, do tradutor ucraniano. Aí eu lembro que a embaixada que me indicou, meio que eles pediram a nossa ajuda, a nossa empresa, né, porque é a empresa que teve esses tradutores, né, suficientes. E aí, assim que eu entrei, então, assim, lá eu acho que foi realmente a minha experiência, assim, real, né, de cabine, de microfone, uma coisa, assim, mais afastada, porque na empresa a gente ficava, assim, lá no meio, né, então você lê também a linguagem muito mais, né, linguagem corporal das pessoas, né, as pessoas também ajudam, então, assim, uma coisa, apesar de ser tenso, né, difícil, sempre tem essa, meio que você tá ombro a ombro, né, lado a lado com a pessoa que tá traduzindo, então você sente que eles estão te apoiando, né, mas aí na cabine você não conhece ninguém, né, então foi, assim, nem lembro, eu acho que, não lembro como foi, não foi nada super mega traumático, né, foi nervosismo básico. Mas, e assim que eu entrei, na verdade, né, e aí, aos poucos, né, já com mais quase 10 anos, né, desse mercado, eu até anotei aqui, faz uma listinha, eu fiz vários trabalhos muito legais, né, e eu acho que isso também é porque eu amo, né, eu gosto mais, né, fazer essa tradução oral, porque a gente experimenta várias profissões, né? Então, cada trabalho que você faz, você é aquele profissional, né, com os quais você está trabalhando, né, quem você está acompanhando. E você tem que entrar, né, mergulhar nesse mundo, entender as lógicas, as leis, né? Então, eu acho isso fantástico. Essa é a melhor parte. Eu lembro sempre depois de cada trabalho, eu falo, nossa, eu quero fazer a faculdade disso.
quero estudar, eu quero virar não sei quem. E aí eu fiz com a Polícia Federal, trabalhei num instituto de criminalística, né? Quis virar perita. Aí nas minas também, já entrei na mina. Júlia, você pensou até em virar perita? Não, mas escuta só, claro, porque aí eu entrei na mina. Aí eu entrei na mina subterrânea. Agora eu trabalho na empresa Bamin, né? Que ela tem mina aberta. Aí eu já quero fazer o curso de mineração. Aí eu já quero fazer o curso de geologia, porque eu acho fantástico. Já um dos mais legais também foi a cirurgia plástica. Eu acompanhei workshops de cirurgia plástica por 3 dias. Aí eu ficava lá, né, dentro da sala de cirurgia, em cima, lá vendo como eles estão abrindo, cortando, costurando. Achei super legal também. Quase que pensei, se não fosse tanto tempo para estudar, também já ia ser médica. Mas achei maravilhoso. Sensacional. E aí, essas coisas de política, metalurgia, já entrei na planta siderúrgica, visitei campos de soja na Ucrânia, aqui no Brasil, né, com agronomia, também queria ser agrônoma. Aí, o maior destaque é agora, né, com a Globo, e também vários trabalhos para a presidência, né, que eu fiz para a presidência, para o russo e para o ucraniano também. Então isso também, assim, são experiências maravilhosas, né? Óbvio, assim, super mega prestigiosas e importantes e legais também, do ponto, assim, amei também. Com certeza. Eu tô aqui encantada com a sua paixão, porque nós que trabalhamos com inglês, com espanhol, geralmente a gente se especializa em uma coisa. Então, sim, né? A gente vai se especializando numa determinada área. E os colegas que trabalham, né, ucraniano, russo, mandarim, japonês aqui no Brasil, já tem que ser multi, né? Exato. Você tem que se preparar para cada trabalho. E é desafiador, né, Dina? É mega desafiador, porque são áreas muito diversas, com uma terminologia diversa, e aí a Dina vem e fala, é muito legal, porque cada dia eu tenho uma profissão diferente, né? Então vocês estão vendo só o que é ver o copo meio cheio, meio vazio, porque os colegas que estão ouvindo devem estar falando, nossa, isso é assustador, né? Porque são áreas muito específicas, com terminologia específica, e a Dina, nossa, é muito legal! É muito legal, sim. Óbvio que quando eu chego lá no dia, eu me preparo, mas óbvio que nunca tem como você saber todos os termos do que eles vão falar. Então, assim, eu acho que o início sempre, né, de qualquer visita, de qualquer, sei lá, workshop, apresentação, não sei, é meio que a gente se conhece, né? Eu conheço os termos, eles me conhecem, eles me ajudam, aí vai alinhando os termos, aí pronto, né? Passado, assim, não sei, algumas horas, né? Pronto, você já tá dentro. Então, a área médica, por exemplo, nós já tivemos um colega que, aliás, um abraço pro Ricardo, do Rio de Janeiro, que uma vez ele contou que colocaram ele para interpretar no hospital e, assim, ele quase desmaiou lá. Ele teve que nossa, eu amei. Né? Que ele falou, meu Deus, isso não é pra mim, né? Por favor, não faça mais isso comigo, porque quase que ele não aguentou, né, a pressão, né? Eu, ao contrário, eu queria enfiar dedos lá dentro também. Nossa, a Dina já queria ser médica. Ela queria ser médica. E na verdade, medicina é difícil, sim, mas eu lembro que às vezes era difícil, às vezes tinha coisa que eu não conseguia traduzir, mas tinha muitas vezes que a terminologia ela é muito parecida, né? Então, na verdade, eu nem precisava entender muito bem do que eles estão falando, eu só precisava meio que aportuguesar, né, as palavras. E muitas vezes rolava. Olha só, fantástico. Você se sente mais à vontade fazendo a interpretação para o ucraniano? Então, do português para o ucraniano ou do ucraniano para o português? Talvez se falar do ucraniano, assim, o ucraniano não é tão usado por mim hoje em dia, né? Porque tem muito menos trabalho.
Então, claro que eu me sinto mais à vontade de traduzir para o português do ucraniano. E com o russo, na verdade, com o tempo também foi acontecendo o mesmo movimento. No início, talvez era para o russo mais fácil, né, que é mais natural também, né, dizem. Mas agora, hoje em dia, como eu moro aqui também há muito tempo, eu me sinto mais capaz, né, de traduzir para o português do que para o russo. Não sei porquê. Como se fosse assim, o português já, né, ocupou o lugar. Faz parte já da sua alma, né? Você tem uma alma brasileira, Dina. Você é a ucraniana mais brasileira que eu conheço. Obrigada. É a brasileira mais ucraniana, né? Bom, você estava lá interpretando essas diferentes profissões, mas desde o início você pegou trabalhos de muita responsabilidade, né? Você colocou aqui interpretar um ministro, né? Bate meu Deus, que responsabilidade que eu estou fazendo aqui. Eu lembro nas primeiros dias, né, não que nos primeiros dias, mas nas primeiras reuniões, né, ocasiões, né, de traduzir alguém mais importante, eu ficava muito nervosa. E aí, óbvio, atrapalha a sua capacidade, né, de traduzir. E aí, depois, um dia, eu acho que eu consegui fazer algum trabalho psicológico comigo, pensando, eles são as mesmas pessoas, eles são iguais, né? Eles só têm posição diferente, mas eles também é um ser humano. E aí, meio que relaxei e pronto, ajudou. Meio, sabe, desapeguei dessa... Claro, meio que dessa separação, né, de hierarquia, né? Porque se me botar lá embaixo na hierarquia, óbvio que você não vai conseguir traduzir nada, né? Mas não, eu acho que tem que relaxar, né? Pensar que eles também são pessoas humanas, não tem nada, eles não são diferentes, não são do outro planeta, também cometem erros, e eles não sabem falar russo, não sabem falar ucraniano, então eles dependem de mim. Então eles que têm que me ajudar para eu ajudar eles. Então é um trabalho, né, em grupo também. Eu já te vejo numa escala superior, porque você, no momento que você assume como intérprete, você é a voz deles, Dina. Sim, também. Isso também é uma coisa, especialmente hoje, né? Eu levei essa bandeira, né, de, como eu chamo, participar da guerra no fronte de informação, né? Tô sendo a voz da Ucrânia, né? A voz do Zelensky nessa guerra. E eu acho que isso que também eu foco tanto, né, no que eu falo, no que eu traduzo, né, no português, né, na gramática, nas palavras, que me ajuda a esquecer um pouco do conteúdo, assim, talvez não pensar tanto, né, no que ele fala, ou não ter tempo de me tocar, né, com os meus sentimentos. Então eu acho que eu sempre fico pensando no subjuntivo, eu falei, nossa, não posso errar subjuntivo, então assim, nem lembro mais o que que na hora também, na hora que você interpreta uma notícia, eu acho que ainda tá tudo muito quente, né? É igual quando a gente machuca o braço, por exemplo, que na hora a gente não sente, no dia seguinte é que dói. É verdade. Você tem essa sensação, Dina? É difícil, né? Não sei. Acho que ainda tá quente, né? Ainda tá quente, verdade. Agora estamos todos meio anestesiados, né? De tanta dor e emoção, mas ainda tá quente. Dina, você estava aí feliz e contente em Brasília, fazendo seus trabalhos, cada dia uma profissão e tal. De repente, você imaginava que você fosse interpretar para um canal de notícias assim tão grande assim como a Globo News? Nada. Eu estava me mudando para outra cidade, começando meu trabalho aqui na empresa. A gente acabou de sair para um mês de home office por causa de uma reforma. Aí eu já estava construindo vários planos. Falei, nossa, vou fazer isso, aquilo, tanta coisa, tanto tempo em casa. Aí estourou a guerra primeiro e veio o trabalho da Globo, né?
Então realmente foi uma loucura, já estou bem cansada e graças a Deus a gente volta ao escritório semana que vem, então não vou poder mais trabalhar com a Globo, infelizmente, mas também já esse ritmo, né, é cansativo. É bem puxado, até porque são poucos intérpretes de ucraniano, né, para dar conta, né? E como é que foi? Porque você já foi chamada, acho que você já começou interpretando o Zelensky, né? Sim, nos primeiros foi horrível. Eu acho que traduzi super mal, porque eu tava super nervosa, super preocupada, super estressada, né, também com essa situação toda. Mas eu acho que não tem, né, muitos intérpretes, então todos que me conhecem me indicaram, né, então... Foi assim, eu cheguei a assistir uma das primeiras vezes, não sei se foi a primeira, mas que teve um problema técnico. Foi uma das primeiras, eu acho. Gelou, eu fiquei assim, gelada em frente à televisão, pensando, São Jerônimo, padroeiro dos tradutores, rogai por todos os intérpretes desse momento. Eu acho que foi um problema local lá. Sim. É porque a gente estava indo, né, ajustando como que a gente faria isso à distância, né? Como não estava lá no estúdio. E aí a primeira semana foi um pouco difícil. Mas Tina, quando você entrou, tá? Eu vou falar como espectadora, tá? Quando você entrou, a sua voz calma, tranquila e tal. E aí você me tranquilizou. Né? E aí eu desliguei a TV e fiquei pensando, meu Deus, eu teria infartado, eu teria morrido, eu não sirvo para ser intérprete mesmo, porque eu cheguei a estudar a interpretação. Aliás, um beijo para minhas professoras que foram maravilhosas, mas entrar na cabine para mim é uma situação de estresse, porque eu já me sinto completamente claustrofóbica, né? Então eu já começo a ficar nervosa da cabine, eu me sinto presa, né? Então eu já tenho essa consciência de que, né, eu até faço interpretação, mas consecutiva. Eu prefiro estar junto ali naquele clima que você falou, de um ajudar o outro, aquele toque humano, não tem nada me prendendo, né? Mas eu fui me tranquilizando com a sua interpretação, porque a sua voz passava muita segurança. E eu pensei, gente, ela é sensacional. Porque qualquer outra pessoa estaria muito nervosa. Você tem alguma técnica, assim, para aliviar o estresse? Nossa, não sei, eu acho que é só traduzir, só focar na tradução. Eu acho que no início também eu tava muito focada e eu escutava a minha voz, ela era muito monótona. Aí só depois que eu comecei a relaxar, eu aí tentava botar uma entonação, né? Mas no início eu tava bem tensa. Mas que bom que não parece tensa. Mas você não tem uma técnica, nada. Você vai que vai. Vai que vai. Assim, a técnica eu sei. Não pode pensar. Aí, assim, essa é eu aprendi isso, né, desde sempre. Porque se você pensar e, nossa, meu Deus, não consegui traduzir uma palavra ou não escutei uma palavra, pronto, acabou. Você vai perder 3 frases, no mínimo, né? Então, assim, eu meio que me ensinei, né? É meio uma resistência, né? Também, né? Não escutou, não sabe, meio que, deixa passar, vai, segue. Então, eu acho que essa é meu mantra, né? Nunca para. Sempre vai falando, vai traduzindo. Tudo que você ouve, né? Vai traduzindo, porque se começar a pensar ou ficar nervosa pelos erros, pronto, acabou. Se você, né, entrar nesse loop, né, de autoanálise durante a tradução, aí o cérebro não aguenta, né, já tem muita coisa para lidar. Eu também me emocionei muito com a homenagem que foi feita lá, você entrou ao vivo, né? Eu achei muito, aliás, né, queria agradecer a equipe da Globo News, eu achei muito sensível deles explicarem, né, o que você faz. Eles colocaram uma imagem de uma fala do Zelensky e falaram, então vocês estão prestando atenção nessa voz? Essa voz é uma pessoa que traduz ao vivo, né? E aí eles te apresentaram como uma intérprete. Eu achei muito importante, muito didático, até porque muitas pessoas não entendem muito bem
né, como funciona a nossa profissão. Eu agora, né, eu falo por mim, mas também por todo mundo, acho que assistiu. Você representou todo mundo. Acho que toda a categoria se sentiu representada ali. Que bom. É uma honra também de representar todos vocês, né? E eu também, né, sinto honrada de fazer parte de todos vocês. Muito legal. A CNN já fez uma homenagem também aos intérpretes, agora a Globo News. Então, acho que é importante a gente lembrar o profissional que faz. Né? O que seria, né, esse conflito, né, essa cobertura toda sem os tradutores? Ninguém entenderia nada do que já não estamos entendendo, né, Dina? Já tá difícil entender, né? Imagina sem saber o que se passa, né? Verdade. Eu acho que para você deve ter uma carga emocional maior, né? Porque você é ucraniana, é algo que está acontecendo com o seu país, né? Eu lembro que nessa homenagem você comentou de uma vez estar interpretando e as imagens eram, né, das ruas que você nasceu e tal. Eu imagino assim como deve ser difícil, né, você manter o foco ali na interpretação, sendo que tem uma carga emocional que para nós, né, eu não conheço a Ucrânia, né, tenho muita vontade de conhecer espero poder conhecer a arte da Ucrânia, né, meu marido é artista plástico, tem muitos livros, enfim, a gente gostaria muito de ver, esperamos que possamos conhecer, né? Tem uma história importante na história da arte, enfim, em todos os aspectos, mas eu não tenho esse vínculo afetivo, né? Então, para mim já dói pensando, meu Deus, os museus e, né, tudo que tá lá. E eu imagino para você, né, como deve ser difícil controlar essa emoção e né, tudo que deve passar, né, na sua cabeça na hora, né? Era super difícil, mas eu acho que no início eu vencia mais esse nervosismo, né, por traduzir ao ar. Eu acho que vencia mais a emoção. Aí depois que eu já comecei a relaxar mais o nervoso, aí que eu comecei a pensar no que o Zelensky tá falando. Aí realmente tinha alguns momentos, né, que eu meio que prendia, né, o ar. Não chegava a chorar, mas eu sentia, né, que tem aquele nó na garganta que, nossa, aí na hora eu falo, nossa, não posso pensar, não posso me identificar, né, com essas palavras meio que vai traduzindo. E não sei se você viu, tinha 2 episódios assim, né, na tradução no mundo, na Alemanha e no Parlamento Europeu também, né, que os tradutores se emocionaram. Sim. Aí quando eu vi, eu falei, não, aí meio que eu relaxei e falei, nossa, então também posso chorar, então não tem nada de errado, não tem, é normal a gente se emocionar quando a gente está traduzindo essas coisas. Somos humanos, né? Pois é, eu me identifiquei tanto com eles, falei, nossa, também estou com vocês aqui, também sou assim. Sim, eu assisti as imagens do parlamento, até a CNN Internacional fez uma reportagem sobre isso, né? Sim. E quando eu vi, né, e ouvi a voz embargada do intérprete, eu achei assim uma falha enorme que não colocaram o nome do colega, né? Pois é, não sei se acharam ele, acharam? Não, ainda não encontrei, gente. Eu estou aqui buscando porque eu achei ele um profissionalismo ímpar, porque a gente percebe claramente que ele se emociona muito e assim, não tem como não se emocionar ali, né? Porque estavam falando de crianças vítimas, né? Dessa guerra, então ele respira fundo e continua. E ele conclui a interpretação. Foi fantástico, assim, de arrepiar. Eu muito me identifiquei com tudo aquilo. Foi bem emocionante. Eu coloquei lá no LinkedIn também, né? E fiquei pensando, né? E os outros colegas que estão interpretando também, como deve ser difícil, né? E a gente está esperando a interpretação de vocês para entender, né, o que está sendo dito, o que está acontecendo, né? Graças a vocês, a gente tem um mínimo de comunicação para se tentar fazer essas conciliações e momentos de paz, né? Ainda não conseguimos entrar num acordo, mas essas discussões só são possíveis graças ao trabalho de intérpretes como você, né? Com certeza. Eu sempre penso, né? O que seria essas negociações sem a gente?
E Dina, eu também. Teve o babado ainda que a sua mãe veio pro Brasil e você viu ela chegando pela imagem da TV, né? Que eles falaram, você já viu a sua mãe? Ela então, não, eu não vi, eu estou vendo ali ela descer do avião nas imagens agora. Eu vi as fotos dela descendo, mas não antes dela chegar, né? Sim, ela veio aqui, graças a Deus, conseguiu pegar aquele voo humanitário, mas é difícil, né, pra ela. Ela já tá querendo voltar. Então, nem sei o que dizer muito, é difícil. Pra mim, pra ela, é uma situação que realmente nunca a gente podia ter imaginado, né? Então é inimaginável mesmo. Igual você falou, né, que as histórias, né, dos livros da história, e a gente está forçado a reviver tudo isso, né? Então é uma coisa assim muito déjà vu, né? A gente leu sobre isso e agora está acontecendo isso. A gente viu os filmes e agora está acontecendo isso ao vivo. Isso ainda eu não estou lá ao vivo, né, presente. E às vezes até sinto culpa, né, por isso. Assim, tem vários também sentimentos envolvidos, né? Sim. Por não fazer parte assim mais ativa, né, nessa construção da nação ucraniana, né? Mas assim, é uma coisa surreal, né? Que tudo que você leu lá sobre judeus, sobre fascismo, sobre guerras, né, sobre refugiados, tudo está acontecendo agora. E ainda quando é com seu país, meio que aí veio também o sentimento de, né, assim, de culpa, né? Porque, nossa, quando aconteciam todas aquelas guerras no Oriente Médio, a gente nem dava bola para isso. Eles também são as mesmas pessoas que a gente, né? Agora eu penso, nossa, meu Deus, como eu podia, sabe? Eu vi as notícias, tem a guerra lá, né? Agora a mesma coisa, tem a guerra na Ucrânia. Só que a Ucrânia agora é meu país, né? São meus amigos, meus parentes, minha família. É horrível quando assim, chega a você, uma coisa inacreditável. Assustador, né? Eu falei aqui antes da gente começar a gravar que eu me sinto às vezes vivendo na Idade Média, né? Porque veio uma pandemia, que é algo que a gente, né, nunca que a gente imaginava que a gente fosse conviver com um vírus que mata pessoas, enfim, né? No momento em que a ciência estava tão avançada, né? E aí eu comecei a buscar, né, as fotos lá de trás, de 1900, que a gente via as pessoas usando máscara na rua. Quer dizer, isso já aconteceu outras vezes, né? Mas ficou ali no passado dos nossos bisavós, tataravós, né? Eram histórias, eram lendas que a gente ouvia na família, né? A gente no Brasil estuda a revolta da vacina e eu pensava, nossa, que absurdo, né? A gente ouve tal Brasil, que era um cientista brilhante e tal. Então a gente revive tudo Estamos isso, voltando. Né? Estamos voltando para um momento tão difícil, né? De guerra. Nossa, né? Teve toda essa história do Oscar também. Puxa, será que estamos desaprendendo a nos comunicar, né? Isso me fez pensar bastante sobre isso, e me assusta essa guerra exatamente porque são povos irmãos, né? A Ucrânia e a Rússia têm uma história em comum, né? Tem muitos ucranianos que têm familiares russos e familiares ucranianos, e ver esses dois muito países próxima a nossa relação. É muito triste, né? Então, não precisava disso em 2022, né? Eu não sei se a minha cabeça é muito brasileira, Dina, porque brasileiro, né? A gente nunca vivenciou uma guerra desse tamanho aqui, né? A gente teve conflitos civis, mas né? Tudo bem, tivemos uma pequena participação na Segunda Guerra, mas assim, a guerra lá é longe, e a gente aqui, né? Então, não sei se nós temos essa concepção diferente, né? Mas eu acho que... Às vezes eu penso que essa guerra, ela meio que tá trazendo uma lição, sabe? Existencial, filosófica ao mundo, a nós todos, né? Então, igual você falou, temos dificuldade de se comunicar justamente. A guerra vem para nos ensinar coisas melhores. Sim, esperamos que sim, né, Dina? Dina, eu queria agradecer muito o
trabalho que você tem prestado aí. Obrigada. Né? Não só ao canal, mas a todos nós, porque estamos acompanhando o que está acontecendo através da sua voz, e uma voz que, num conflito tão pesado e triste, ainda consegue transmitir um pouco de segurança, de, como que eu vou dizer, eu me sinto segura de esperança, quando eu te ouço. Determinação. Sim, determinação, sim, talvez seja essa palavra. Eu me sinto segura te ouvindo. Ah, que bom. Então, essa é a mensagem que o Zelensky está querendo passar, né? Então eu também estou tentando falar do mesmo espírito. Eu me sinto segura com a mensagem que é transmitida, né? Para mim, eu acho que a gente poderia resolver, né? A minha cabeça brasileira, a gente poderia resolver de uma outra forma, mas obrigada por você nos informar, trazer a informação tão clara pra gente, com tanta segurança, né? Agradeço aí em nome de todo mundo. E para os colegas que já são seus fãs, Dina, que estão acompanhando o seu trabalho, né? Que querem seguir e saber o que as andanças da Dina Chetvertak, né? Como que eles podem te acompanhar aí nas redes sociais? Então tem o LinkedIn, que agora prometo que vou entrar mais. Pode pegar como Damiana, é Dina Chetvertak. E eu tenho também meu Instagram, que é dina.brasilia, escrito meio jeito russo, ucraniano, que também, mas as minhas, assim, o meu Instagram está agora sofrendo as alterações ideológicas, né? Então, mas eu entro lá sempre. Então, quem quiser, sempre adoro ensinar, adoro ajudar, compartilhar os meus conhecimentos, dar conselho. Então, qualquer um que quiser ouvir a minha opinião, ou, sei lá, dar dica, não sei. Qualquer coisa, bater papo, eu estou aberta e gosto de fazer isso. Maravilha, Dina, obrigada. Não sei se você gostaria de deixar uma mensagem aí para os ouvintes, os nossos ouvintes que sonham em se tornar intérpretes, falam, nossa, é meu sonho trabalhar na televisão, nossa, programa espacial, né? Que conselho que você daria para o colega que está lá ralando, estudando e tem esse sonho? Não desistam, não fujam da sala depois da primeira reunião. Vai dar certo, é uma profissão maravilhosa, é muito, muito difícil, é muito desafiadora, mas é muito recompensadora também. Então sigam em frente. Maravilha, Dina, obrigada por você nos inspirar aí, mesmo nesses momentos tensos, né? E espero que você venha outras vezes, né? Em tempos com de paz. Com certeza, eu quero. E a gente conversar mais, né? E falar contar de mais histórias. Outros lados da Ucrânia, né? Que eu acho que, né, também o brasileiro precisa conhecer mais, né? Sobre a cultura, sobre a literatura da Ucrânia, a sua contribuição, né? Eu acho que seria até legal depois, sim, agora até vou focar agora na tradução dos livros, né? Da história, livros de ficção ucraniana. A gente precisa conhecer mais, eu acho que agora que a gente está tendo aí um movimento das editoras começarem a publicar, né, diretamente. Estou disponível. Olha aí a Dina aí, gente. Né, eu acho que a gente precisa conhecer mais também sobre a literatura da Ucrânia, né? Não conhecer só esse lado da guerra, mas conhecer também a contribuição do país, né, para tudo. Então, depois, conforme você se acalmar aí com a mudança e tudo mais, né, e esperamos que venha em breve, né, dias de paz, você possa também colocar umas dicas pra gente, viu, Dina? Pra gente que quer conhecer mais sobre a Ucrânia. Sim, com certeza. Prazer. Viu? Com muito prazer. Um abraço. Obrigada. Você acabou de ouvir A Voz do Tradutor, com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa. Na semana que vem, tem mais.